Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estarão assistindo esse vídeo, tá certo? Eu sou a tia Daisy, sou professora de Ciências do 6º ano no Colégio Monteiro Lobato, tá bom? E nesse momento de pandemia, nós estaremos juntos estudando a disciplina de Ciência, tá certo? Nesse momento, nós iremos dar início ao 2º bimestre. Vocês já estão aí com o livro, já peço que pausem o vídeo se ainda não estiverem com o material. Vai lá, organiza, coloca aí o livro, tá certo? Na disciplina de Ciências, para a gente dar início hoje com a nossa aula, tá bom? Acredito que vocês já devem ter folheado aí na curiosidade de saber o que nós iremos estudar, tá certo? E como o próprio livro de vocês traz uma música, a letra de uma música, tá bom? E a tia vai colocar pra gente cantar juntos a música. Como assim, tia Daisy? Pode dar aí um pausa no seu vídeo, de repente pega o telefone, se estiver no computador, ou se estiver no celular, pega no computador e coloca para acompanhar junto aqui com a tia, tá certo? A gente vai cantar para poder entender um pouquinho da letra, o que é que essa letra tem a ver com o que a gente vai estudar, tá certo? E a música se chama O Sol, deixa-me ver, Vitor Clay. Eu acredito que é assim a pronúncia, ou Clay ou é Clay, mas acho que é Vitor Clay, tá certo? Vamos lá? Vou colocar aqui, não vou cantar a música toda e nem se atentem à minha voz, mas pra gente brincar um pouquinho aqui, ouvir a música e refletir na letra dela de acordo com o que nós iremos estudar, tá certo? Então bora lá. Coloquei aqui com a letra para eu poder acompanhar, estou com o meu celular, tá certo? Vamos lá. Conseguem ouvir? Creio que sim, então bora lá. Podem acompanhar e cantando também, tá bom? O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. É isso aí. A música fala do sol e é justamente sobre isso que nós iremos estudar no capítulo 1, tá certo? Sobre o sol, a luz e o calor solar, tá certo? Para a gente dar início, é interessante a gente relembrar, tá certo? Que lá antigamente, né, antes de todos os estudos, toda a ciência que nós sabemos hoje sobre o planeta Terra, sobre os planetas, sobre o universo, né, acreditava-se que a Terra, ela estava no centro e os demais planetas giravam ao redor dela, que era a teoria do geocentrismo, tá certo? Mas para a ciência, para o que nós sabemos hoje, o que gira em torno, né, é o Sol. O Sol está e os demais planetas giram em torno dele, tá certo? E essa luz que nós recebemos, tá certo? Ela é essencial para que exista vida na Terra, tá bom? Quando a gente vai observar como esses planetas eles ficam no universo, é algo muito interessante a destacar. Como assim, tia Daisy? Tem o Sol e todos os outros planetas, não é isso? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão estão lá. Porém, a Terra ela está localizada no espaço em um lugar,
tá certo? Que é essencial para que haja vida. Até onde nós sabemos, né, só existe vida na Terra. Por que será, né, que só existe vida na Terra? É justamente pela questão do Sol, da luz solar e do calor. Tia, eu não estou entendendo, me explica melhor. Olha só, os outros planetas que estão bem mais próximos do Sol é uma temperatura, um calor muito grande. Isso faz com que não tenha como existir vida. Seriam queimados, destruídos, tá certo? Da mesma forma, os demais planetas que estão muito distantes do Sol, eles são frios, congelados, não tem como existir vida. Então a Terra, o planeta Terra, tá certo? Ele está localizado próximo ao Sol, em uma parte próxima ao Sol, que é vital, que é essencial, onde ele está ali, no cantinho dele, é essencial essa radiação, essa luz, esse calor que é emitido pelo Sol, ele é essencial para que exista vida, tá certo? Digamos que a quantidade de luz, a quantidade de calor que a Terra, o nosso planeta recebe, é o que é essencial, o ok para que haja vida, para que as plantas elas realizem fotossíntese, e nesse capítulo nós também iremos estudar sobre fotossíntese. Tia, o que é isso? Para adiantar para vocês, é como se fosse, né, a fonte de energia das plantas, como se fosse o alimento das plantas. E nós iremos abordar melhor sobre isso, tá certo? Ainda nesse capítulo. Como também os animais, né, os seres vivos também precisam. Nós precisamos produzir uma proteína e que necessita, né, da presença do Sol, como também para a gente definir, através do movimento que a Terra faz em torno dela mesma, que é a rotação, que define o que é dia e o que é noite, nessas 24 horas, tá bom? E o movimento de translação também, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que dura um ano, 365 dias, ou 366, quando o ano é bissexto, tá certo? Então, é justamente isso. É essencial a presença do Sol, por isso, senão não teria como existir vida, a gente não saberia o que é dia e o que é noite, tá certo? Ô tia, e por que a música? A música, a tia colocou porque o próprio livro de vocês, ele traz, né, para que a gente inicie o capítulo, e ela fala sobre o Sol, e tem algumas coisas que eu quero destacar aqui com vocês, tá bom? Na página em que tem a letra da canção, diz assim: quais trechos da música cita o Sol como fonte de luz, tá certo? E de calor. Quando ele fala, vê se não esquece e me ilumina, né? A luz traz essa parte da iluminação, da gente enxergar, que é perceptível aos nossos olhos, tá certo? O outro ponto, de acordo com a música, quais os benefícios do Sol para a saúde? Tem vários outros benefícios, tá certo? Mas a música diz o quê? Que me alegra minha alma, né? Tem toda essa questão, quando a gente acorda, o sol, um novo dia, uma nova oportunidade. A gente sai para trabalhar, sai para estudar, tá certo? Um novo amanhecer nos traz vida, alegria. Fala também da melanina, quando ele diz, não esqueça, me enriqueça com a sua melanina. A melanina é uma proteína que traz a pigmentação da nossa pele. Como assim, tia? Quando nós vamos à praia, né? Quando a gente toma um sol que fica mais queimadinho, mais moreninha ou moreninho, né? Isso ativa a melanina, que é uma proteína, tá certo? E quem faz com que essa melanina ela seja ativada é o sol, tá certo? Claro que o que vai definir a cor da nossa pele é a genética, que a gente recebe dos nossos pais, tá certo? Mas quando nós ficamos mais queimadinho do sol, é uma proteína que se chama melanina e ela só é ativada na presença da luz solar, tá certo? E a música também fala sobre a melanina. E diz assim, o que você acha que aconteceria se o sol sumisse? Eu vou adiantar, mas quando a gente tiver o nosso momento de aula online, tá certo? Eu vou estar retomando essa pergunta para vocês, para ouvir também de vocês, tá certo? Mas eu vou só antecipar aqui algo para vocês. Sem o sol, não teria como existir vida, tá certo?
As plantas elas necessitam, nós necessitamos, os animais também. Nós vamos entender que tem o aquecimento global, a questão climática, tudo isso está relacionado com o Sol. E nós vamos estudar assim nessa unidade, tá certo? Nesse capítulo falando sobre o Sol. Beleza? Então bora lá. A distância do Sol e a atmosfera que envolve é o que faz com que o nosso planeta, tá certo? Ele tem essa característica que nós possamos sobreviver, o que nos faz diferente, tá bom? Dos demais planetas. Aqui, continuando na nossa aula, diz aqui, quais são as duas formas de energia? Que é a luz e que é o calor, tá certo? A luz é a radiação térmica. Como assim, tia Daisy? Essa luz que nós estamos recebendo, tá certo? Nós chamamos de radiação térmica, que é a luz recebida pelo Sol. E essa radiação térmica é essencial para a existência da vida. Como também devemos ter alguns cuidados com a nossa pele, tá certo? Porque essa radiação ela também vai provocar sérios danos à nossa saúde. Pessoas que deixam de usar protetor solar, que são os cuidados que devemos ter com o passar dos anos, isso pode desencadear algumas doenças, como câncer de pele, tá certo? Então a gente tem que observar, é essencial para a nossa vida, mas em excesso isso pode sim trazer sérios danos à nossa saúde, tá certo? Que é a radiação térmica, tá bom? E que é também responsável por interferir nos padrões climáticos, que está relacionado à chuva, à umidade, à temperatura, tá certo? Lembra que eu falei para vocês que as estações do ano, né? No ano tem 365 dias, que é esse giro que a Terra faz em torno do Sol, tá certo? Isso vai definir as estações do ano. Quando a Terra está passando mais uma região mais iluminada, digamos assim, mais próxima do Sol, próxima à linha do Equador, isso vai fazer com que esteja uma temperatura mais elevada, tá certo? Um calor maior. Isso vai fazer com que defina a estação do ano, o verão, tá bom? O contrário disso é o inverno, quando a gente está passando por um momento mais frio, que vem a chuva. Nós percebemos também que no inverno, a luz solar, o dia parece que ele é mais curto, na realidade não é, mas a gente percebe o quê? 5 horas, né? A gente já percebe que está meio que escurecendo por conta dessa luz diminuir, tá certo? Então, essa questão dos padrões climáticos e tudo é definido pela presença ou ausência dessa luz solar, tá bom? Ô tia, e como faz para medir a temperatura? Aí no livro de vocês, acompanhando a página, tem, né, como se fosse uma tia aqui, uma professora explicando. E ela diz assim, vocês sabem o que o termômetro mede? Aí o coleguinha aqui, né, diz, o termômetro mede a temperatura. Quando estou com febre, minha mãe usa um termômetro para saber a temperatura do meu corpo. Ele vai medir a temperatura e não o calor, tá certo? A temperatura, quando a gente usa o termômetro, é para saber a temperatura do nosso corpo. Como assim, tia? Olha só, 37 graus Celsius, né, é a temperatura estável do nosso corpo, que nós seres humanos e alguns animais, como as aves, ela tem a possibilidade de estar com a nossa temperatura estável, paradinha, tá certo? Sem oscilar, sem variar. Só varia quando nós estamos com febre, tá certo? Estando com febre, essa temperatura ela eleva. Do contrário, ela tá sempre constante ali em 37 graus, 36 e um pouquinho, 37 graus, tá bom? Então, o termômetro é usado para isso, mas o calor é diferente, tá bom? Temperatura e calor. A tia falou aqui, o calor e temperatura não são a mesma coisa, tá certo? Sabemos que o termômetro mede a temperatura dos corpos. A temperatura é um valor usado para indicar o estado quente ou frio de um corpo. Quando nós iremos tomar um café, quando nós vamos tomar um café, o que é que vai me dizer que ele está quente ou frio? A temperatura, não é isso? Quando nós colocamos um alimento na geladeira, nós sabemos que a temperatura ali vai diminuir,
tá certo? Vai estar frio, o objetivo é esse, né? Quando nós aquecemos no fogo ou no micro-ondas, nós queremos que essa temperatura fique elevada. Quanto mais alta a temperatura, mais quente vai estar, né? Quanto menor a temperatura, mais frio vai estar, tá certo? Ô tia, e o que é essa energia térmica? Vamos ler aqui? A energia térmica é a energia associada à temperatura. A gente fala de térmico, né? Associa a temperatura, quente ou frio. A sensação térmica, a sensação de que está mais quente ou mais frio o tempo, tá bom? Por exemplo, as lâmpadas recebem a energia elétrica, que se transforma em energia luminosa, que é a luz do sol. No caso, a luz, né? A energia térmica, ou seja, em calor. Repetindo. Vem lá a energia elétrica para nossa casa. Nós vamos lá no interruptor e acendemos essa luz, é uma luz térmica, uma luz elétrica, tá certo? Que emite luz. Já a energia térmica é o calor, tá certo? O calor que nós estamos sentindo, que ele é calculado de acordo com a temperatura, se está sendo frio ou se está sendo quente. Deu para entender? Térmica vem de calor. Tá certo? Energia elétrica vem a questão da luz. Deu para entender a diferença? Se não, pausa aí e volta novamente à explicação. Mas só para vocês entenderem melhor. Quando eu falo de energia elétrica, eu estou falando de energia de luz, que vai iluminar o ambiente, tá certo? Quando eu falo de energia térmica, eu estou falando de calor, de temperatura, quente ou frio, tá bom? Deixa a tia ver mais aqui. Usamos nossos órgãos do sentido para saber ver a luz e sentir o calor. Ou seja, quando eu olho para a minha luz aqui, né, a lâmpada da minha casa, eu estou usando os meus órgãos do sentido, o meu olho, não é isso? A visão, para entender que eu estou recebendo essa luz que está iluminando a minha casa. É um tipo de energia elétrica, tá bom? Agora, ó, quando eu uso as minhas mãos, o tato, o órgão do sentido, para sentir a minha temperatura corpórea ou para tocar em algum objeto e sentir, eu estou usando a energia térmica, tá bom? A energia, o calor, para eu sentir essa temperatura, se ela é quente ou se ela é fria, tá bom? Creio que deu para entender, né, sobre essa parte. Tem uma atividade também que vai ser direcionada para vocês e que nós iremos responder, corrigir junto na nossa aula online, tá certo? Tirar a dúvida. Já peço que vocês façam a leitura. Tia, eu não consegui entender isso aqui na sua aula, na sua gravação. Eu não consegui entender quando eu li. Não tem problema, pega o caderninho, anota. Se você estiver com o pai ou a mãe, o pai e a mãe também vai ajudar a anotar. Caso contrário, você faz a sua anotação. E na aula, quando nós estivermos na aula online, sem problema, tá bom? Vai ser justamente para isso, pra gente fazer correção de atividade ou responder junto e tirar dúvidas, tá certo? Não fica com vergonha de jeito nenhum, é para perguntar, tá certo? E também tem outras fontes de calor. Nós vimos que a luz do sol é uma fonte de calor que nós chamamos de energia térmica, não é isso? Mas também tem outras fontes de calor. Quando a gente pega uma caixa de fósforo e pega o fósforo, que pressiona, que risca ela, né, que faz esse movimento de esfregado, isso aquece e gera o quê? Um calor. Fazendo isso, há a combustão, né? Vai fazer com que acenda o fósforo. Aqui também é uma fonte de calor, tá certo? Outra fonte de calor, quando a gente pega o ferro, vocês já viram a mãe passando ferro na roupa? Que diz lá que o ferro é a vapor, né? Ou passando mesmo o ferro, a gente tá usando a energia elétrica, tá certo? Não é a energia térmica, nós estamos usando a energia elétrica que vai transformar em calor. E esse calor vai aquecer e fazer com que a gente passe a roupa, retirando todo o amassado, as dobraduras que ela tem, tá bom? É uma fonte também de calor. E os vulcões, tá certo? Os vulcões, quando ele exala, digamos assim, quando ele expele, que sai todo o magma, tá certo? Que está preenchido lá no interior da Terra, isso também é uma fonte de calor. Quando ele está aquecido, tá bom?
Então, tia, qual é a principal fonte de calor, de luz? O sol. E tem outros exemplos também, como essa parte que eu citei, que tem aí no livro de vocês falando também. Quando a gente risca a caixa de fósforo, é uma forma de aquecer também, uma fonte de calor, tá bom? A energia elétrica com o uso do ferro e um outro exemplo que são os vulcões. Belezinha? Na próxima aula, a tia irá continuar com esse capítulo, explicando os outros pontos. E no nosso encontro, como eu falei anteriormente, a gente tira todas as dúvidas, tá certo? E responde a página, ok? Então é isso que a tia veio trazer para vocês hoje. Quando nós tivermos o nosso momento online, estarei conhecendo cada um de vocês, tá certo? Chamando pelo nome para que a gente venha se conhecer, e durante todo esse momento nós estaremos aprendendo juntos, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido a aula. Caso contrário, deixa anotado tudo direitinho, as dúvidas, tá bom? E nós vamos resolvendo toda essa questão, tá bom? No nosso encontro, para que eu possa ouvir também vocês, certo? Boa aula, boa atividade e depois faremos a correção da mesma. Beijos e fiquem com Deus. Tchau!